Boa e má notícia. A má notícia, eu dei a boa, né? Doença de Alzheimer. 80% dessas pessoas mais idosas, acima de 80 anos, têm Alzheimer. E você sabe que Alzheimer é mais comum na mulher? Vocês não vão gostar disso. Tem explicação. São 3 explicações. A mulher, ela toma anticoncepcional. Esses estudos mortos, eles não têm muita explicação. Eu tenho uma explicação, não sei se está certa. A mulher que toma anticoncepcional, ela começa a tomar anticoncepcional. Tem menina aí com 12, 13, 14, 15, 16 anos tomando anticoncepcional, toma 20 anos de anticoncepcional, no mínimo 10, 15, 20 anos. Essa moça, essa pessoa que toma anticoncepcional, ela tem atrofia de ovário. Toda mulher que toma anticoncepcional. Ela não fabrica corpo lúteo. O corpo lúteo fabrica progesterona. Ela não tem progesterona. Ela, com 25, começa a tomar... Vamos supor que ela começa a tomar anticoncepcional aos 15, com 25, 30 anos, ela está menopausada. Ela não tem problema, ela está menopausada, como se fosse uma mulher de 70 anos. Ela está envelhecida. Então, o anticoncepcional faz isso. Eu acho que é por causa disso. Outra coisa é a esterectomia. A mulher faz muita esterectomia porque tem mioma. Isso também tem influência no Alzheimer. E outra coisa que é o mais importante, que a mulher não tem testosterona. A testosterona não deixa dar a placa beta-amiloide. Vocês vão ver aqui, eu tenho alguma coisa de Alzheimer que eu trouxe para vocês, eu não vou comentar. Vocês podem estudar, porque aqui pode ter alguém que tem Alzheimer, e vocês têm muita coisa aqui que eu coloquei aqui que vocês podem ver. Coloquei até um livro do Hélio Povo, que vocês podem ter, que vocês têm que saber nutrição cerebral para tratar Alzheimer. E Alzheimer pode ser prevenido e pode ser tratado. E eu vou explicar por que pode ser tratado. Até 6 meses vocês podem tratar. O homem tem mais testosterona. A testosterona não deixa haver beta-amiloide. A mulher não tem. Ela tem um pouco de hormônio feminino. O hormônio feminino ele é neurotrófico e neuroprotetor, e ele diminui um pouco o beta-amiloide, mas não tanto quanto a testosterona. Certo? Então, isso são as causas. E pode ser prevenido e pode ser tratado. Aqui, a prevenção, eu coloquei aqui, atividades físicas, aumenta o BDNF. Isso aqui chama-se Brain Derived Neurotrophic Factor. É o fator neurotrófico derivado do cérebro. Isso ativa a glia. Vocês sabem o que é glia? A glia é o seguinte, isso foi uma descoberta fantástica. O cérebro nós temos 70 a 100 trilhões de células, certo? O mais comum, tem gente que fala que tem 70, a literatura que fala que tem 80, 90, 100, a maioria fala que tem 100. E nós temos 100 trilhões de conexões nervosas. Só para vocês terem noção, a gente tem 100 bilhões de neurônios. 100 bilhões de neurônios. Só que nós temos desses 100 bilhões de neurônios, 10% só são neurônios. 90% do cérebro é glia. Antigamente acreditava-se que a glia melhorava, alimentava o cérebro. Hoje não. A glia faz conexão nervosa. O que faz a inteligência nossa não é a conexão entre os neurônios, não é os neurônios em si, é a conexão entre os neurônios, é a sinapse, hoje é a metasinapse. Você tem um neurônio aqui, você tem a sinapse no meio, que são um neurotransmissor. Um neurônio se comunica com o outro através dos neurotransmissores, os neurotransmissores ficam no meio. Aqui está a sinapse. Isso é que é comunicação, conexão entre uma célula e outra através desses neurônios. Isso é que dá inteligência. A glia, quando uma pessoa tem um AVC, por exemplo, a glia se ativa, a glia tem 3 células, a microglia, o astrócito é que desenvolve tumores. São os neuroblastomas, os glioblastomas, através de uma célula chamada astrócito. Tem o ligodendrócito, que forma a mielina,
que as pessoas têm esclerose múltipla que começa aí, na oligodendrócito, a alteração, e tem a microglia que ativa a parte imunológica. Então, a glia é 90% do cérebro é glia. Quando você tem um acidente vascular cerebral, quando a gente fala que em melhorar o cérebro, não estamos falando em melhorar os neurônios, nós estamos falando em melhorar a glia, porque a glia faz conexão nervosa também, certo? E nós temos 100 trilhões de conexões nervosas, que faz através da glia, e aumenta a neurogênese. E todo mundo precisa praticar isso para prevenir, começa com atividade física, todo mundo que faz atividade física está ativando o cérebro. Outra coisa que eu coloquei aqui, que aumenta a biogênese mitocondrial. Nós vamos falar de mitocondriopatia mais para frente. 10% do seu corpo tem mitocôndria, é feito de mitocôndria. Tem célula que tem 10 mil mitocôndrias. 10 mil mitocôndrias. Então, quanto mais mitocôndria você tiver, mais você vai viver. Bota isso na cabeça, quanto mais mitocôndria você tiver, mais você vai viver. Então, a atividade física aumenta a biogênese mitocondrial. A pessoa que faz atividade física vai viver mais do que a pessoa... Quem tem estresse com sedentarismo, nós temos esses slides, vive 40 anos a menos do aquilo que está programado no seu genoma. Certo? Quem tem estresse e sedentarismo vive muito menos. Bom sono. Coloquei aqui. O sono é fundamental, fundamental. A pessoa que não tem sono bom, ela já está ficando doente. Ela tem que dormir bem. Tem gente que fala que tem que dormir até 7 horas e meia. Eu não consigo dormir 7 horas e meia. Porque eu já estou ficando mais velho, essas pessoas têm calcificação da pineal por flúor. O flúor é um negócio tóxico, que vocês não têm noção o que o flúor faz. E as pessoas colocam o flúor na água de propósito, porque não tem onde colocar o flúor, colocaram o flúor todo na água. E a gente toma água com flúor e cloro. Nós vamos falar um pouquinho disso depois. Você não tem noção do que o flúor faz na vida da gente. O flúor é mais tóxico que o chumbo, só não é mais tóxico que o arsênio. Pode ser arsênio ou arsênico, é a mesma coisa. Então, bom sono. Tem pessoas que têm insônia primária ou insônia secundária. Tem pessoas que não conseguem dormir e tem pessoas que dormem, acordam no meio da noite e têm insônia secundária, não conseguem dormir mais. Tem jeito de vocês fazerem isso aqui. Então, tem que ter um bom sono. Vocês podem usar o 5-HTP, que é derivado da melatonina. Eu vou falar um pouquinho de melatonina aqui posteriormente. A melatonina dá 5-hidroxitriptofano, que é o triptofano. 5-hidroxitriptofano dá serotonina e a serotonina dá melatonina. Tá? Vocês podem tomar 100 miligramas sublingual, geralmente. Porque, aliás, todo medicamento devia ser sublingual, porque ele não precisa passar pelo sistema porta. Ele vai direto pela saliva, ele vai direto para o sangue, ele vai direto para os tecidos. Tá? Você pode usar 5-HTP, você pode usar melatonina, 1 miligrama de preferência, não precisa usar 3, não, 1 miligrama está ótimo. Tem gente que usa 9, certo? L-teanina, isso é tirado do chá verde. Só que você não pode tomar chá verde à noite. Você tem L-teanina em cápsula, 250 miligramas de L-teanina está ótimo, certo? Vitamina B6, inositol, colina é outra coisa fantástica para isso aí. Isso aumenta o REM. Vocês sabem o que é REM? REM quer dizer Repetise Movement, é movimento repetitivo dos olhos. Repeat, eyes, Y-E-S, olhos e movimento repetitivo do olho. Chama-se fase paradoxal do sono. Porque se você você monitorar o seu cérebro durante a noite, as ondas eletroencefalográficas vão sair como se você estivesse acordado. E você tem movimentos repetitivos dos olhos. É como se você estivesse acordado. Por isso é que é fase paradoxal do sono. Se você tem REM, o sono tem 4 fases. Certo? Passando na fase profunda do sono, que demora
6 vezes 15, 20 minutos, você já está no REM, que é entre 2h30 e 4h30 da manhã. Quem não tem REM, chega no dia seguinte cansado. Certo? Não adianta dormir de 10 a 2, 1h e pouco, e não dormir, que você não tem REM. Você vai estar cansado no dia seguinte. Então, isso melhora o REM. Aqui está a lanterna vermelha. Quando você acordar à noite de madrugada para fazer xixi, que muita gente acha, principalmente o homem acha que está com problema na próstata, não tem nada disso, que a mulher levanta também para fazer xixi, vocês pegam de preferência uma lanterna vermelha, que não deixa a pineal ficar bloqueada. A vermelha não deixa entrar raio, essa luz que a gente acende. Sabiam disso? Lanterna vermelha. Não acenda a luz, vá com a lanterna vermelha fazer xixi. E tem um óculos especial chamado Blu-ray Blocker, que chama escuridão virtual. Vocês já ouviram falar nisso? Isso custa R$ 1.650, vocês podem pagar até em 10 vezes. Já tem no Brasil. Tem gente que vende, porque pega de lá e vende aqui. Mas deve ter empresas que já vendendo esse óculos. Esse óculos chama Blu-ray Blocker, é bloqueador do raio azul. Vocês podem usar para quem tem insônia primária e secundária, às 6 horas da tarde você coloca esse óculos. Certo? Ele é chamado de escuridão virtual. Ele não deixa entrar o raio azul, que é o raio de 420, 400 nanômetros, que é que vocês já começam a fabricar serotonina a partir das 6 horas da tarde, melatonina. Vocês podem ficar no claro, vocês podem trabalhar no computador, mas não entra o raio azul, certo? É interessante, fantástico isso aí, porque por causa do óculos ele protege, ele não deixa entrar a escuridão. Então, quando vocês chegarem para deitar, vocês já estão com muita melatonina, porque vocês estão produzindo melatonina a partir das 6 horas da tarde. Depende, isso é para você dormir. Tem gente que tem... A minha esposa, por exemplo, desde criança ela não dorme. Ela não dorme, ela não consegue dormir, ela dorme 2 horas. Até hoje, só que ela melhora com isso aqui. Ela toma 5-HTP, ela toma 5-HTP. O 5-HTP, se você tomar cedo, diminui a vontade de você comer doce, e ele, quem tem, como é que chama, jet lag, você sabe o que é jet lag? Ele toma o 5-HTP de manhã, melhora bastante. A melatonina também melhora bastante, quem tem jet lag. Diminui a vontade de comer doce. 1 miligrama, 100 miligramas, 50 miligramas já está bom. Então, estimulador magnético transcraniano. Já viram isso aí? Isso é um aparelho mais ou menos desse tamanho, que você coloca aqui, você dá 10 choques, você já está estimulando, é como se você fosse fazer um exercício cerebral, certo? Tem muita gente que faz isso. Isso é comprado também, fora, isso não tem no Brasil. Estimulador magnético transcraniano. Isso é um dos tratamentos para Alzheimer. Eles usam isso aí para tratar Alzheimer. Você senta numa cadeira, coloca aqui, ele dá como se fosse dar 10 choques. Você não sente nada, 10 vezes. Você coloca aqui. Desintoxicação de metais tóxicos parasitas, a gente vê mais para frente. Isso aqui é fundamental para tratar qualquer doença, porque nós somos intoxicados, nós somos pessoas desnutridas e intoxicadas. Você tem que tratar parasita e metal tóxico, isso é fundamental. Desafios para o cérebro. Todo mundo tem que ter desafios para o cérebro. Nós temos que ter metas, nós temos que estudar. As pessoas que estudam uma língua, já está provado, que mesmo tendo beta-amiloide, ele não progride. O beta-amiloide é uma das causas de Alzheimer, só que não progride. Então, fazer jogos, palavras cruzadas, estudar, ter as coisas em andamento, fazer sempre alguma coisa. Se não tiver nada para fazer, vai trabalhar como é que se fala? Voluntário, né? Tem que fazer alguma coisa, não pode ficar parado, tem que estudar bastante. Aspirações e recordações. Quando as suas recordações começam a ficar maiores que as suas aspirações, você está ficando velho. Seu cérebro está fazendo isso. Você tem que ter mais aspirações, você tem que ter sonhos, projetos de vida. Eu tenho projetos, eu estou com 70 anos. Eu tenho mais coisas na minha vida para fazer que vocês não podem imaginar.
certo? Eu não estou parando, eu estudo 6 horas, 7, 8 horas por dia, todos os dias. Está entendendo? Então, você vai isso é muito comum no interior, você vai nas praças, tem esses senhores mais velhos, idosos, jogando dominó, dama, e você bota um aparelho ali para gravar, eles só falam em eu fui, eu fiz, eu sou, eu fui, certo? Eles não falam eu sou, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eles não têm sonho. Por quê? As recordações são maiores que as aspirações. Nutrição, minha gente, dieta cetogênica é uma coisa impressionante para tratar Alzheimer. Eu acho que eu vou falar um pouquinho de dieta cetogênica para vocês. Você vê que é tanta coisa, nós nem saímos da prevenção. Muita coisa. A dieta cetogênica, tem um cara chamado Tim Abraham. A dieta cetogênica tem 190 anos. Ela começou no New Medical Hospital, há 95 anos atrás. Ela ficou 55 anos no New Medical Hospital e está 40 anos no Johns Hopkins. Alguém conhece a Universidade Johns Hopkins? Já ouviu falar? É uma das maiores do mundo. 40 anos na Johns Hopkins. Esse Tim Haber tinha um filho chamado Charlie, ele tinha 40 convulsões por dia. Isso foi tratado em 1922, a dieta cetogênica começou a tratar a epilepsia. Em 1922, na New England, agora está no Johns Hopkins. Quem entrar Johns Hopkins, dieta cetogênica, tem tudo lá, certo? Tem Charlie Foundation, é esse menino, tem um filme chamado Meu Filho Charlie. Esse Tim Abraham, ele é muito amigo da Meryl Streep, essa famosa artista, certo? E ele ficou sabendo da dieta cetogênica, levou o garoto para Johns Hopkins, o garoto em uma semana não tinha mais convulsão. Em uma semana ele não tinha mais convulsão. Ele ficou impressionado, ele é muito amigo, ele era produtor de Hollywood, ele era produtor cinematográfico de Hollywood, falou com a Meryl Streep, ela fez o filme de graça, não cobrou nada para ele, está entendendo? E o filme está aí para quem quiser assistir, o Charlie, Meu Filho Charlie. O menino até hoje... isso cura, porque depois de 5 anos eles voltam a não fazer a dieta cetogênica, não tem mais epilepsia. Tem uma outra, a Alzheimer, dieta cetogênica. Alzheimer não pode comer açúcar. Dieta cetogênica é 70% de gordura, 20% de proteína e 5 a 10% de carboidrato. É o mínimo de carboidrato. O carboidrato é folha, geralmente, é hortaliça, nada de fruta. Fruta só vermelha, que não tem, que é doce. É blueberry, é framboesa, é amora, é morango, maçã verde, que é neutra. O resto não pode, certo? Essa Mary Newport, essa senhora é uma neonatologista dos Estados Unidos, que o marido dela descobriu que estava com Alzheimer. Ela pesquisou, chegou na dieta cetogênica e começou a fazer para o marido dela. Vocês, para ter a pessoa que está com Alzheimer, pega uma folha de sulfite, manda ele desenhar um relógio. Não precisa fazer scan, PET scan, essas coisas, levar para fazer esses exames sofisticados. Manda ele desenhar um relógio. Ele não consegue fazer o ponteiro do relógio de segundo, ele não consegue fazer o de minutos, é tudo errado. Então, você pega manda ele fazer e guarda essa folha. 5 meses depois, agora, precisa de nutrição cerebral. Vamos falar alguma coisa aqui de nutrição cerebral. Tem que levar no médico que entende de nutrição cerebral. Ele orienta direitinho, ele observa, inclusive, o paciente chegando, a mulher com a chave do carro e ele sem a chave. A mulher dirige, ele não dirige. 5 meses depois, ele está melhor. Só de fazer dieta cetogênica, fora a nutrição, que é importante. Certo? Você vai ver que 5 meses depois, quando ele voltar, a chave está na mão dele, já não está na mão da mulher.
manda ele fazer o relógio já está diferente, certo? Essa Mary Newport, essa mulher, o Steve chamava o marido dela, isso é a base de óleo de coco, principalmente, a dieta cetogênica, óleo de coco. Certo? O coco é um negócio fantástico que a gente vai ver posteriormente. O Steve, uma semana depois, o relógio dele já estava diferente, 2 semanas já estava diferente. O Steve era contador, certo? Ele não fazia conta, hoje ele faz conta, certo? Hoje ele dirige, ele melhorou assustadoramente. Isso trata diabetes e trata obesidade. Nada melhor do que uma dieta cetogênica trabalhar obesidade e diabetes, certo? Falar em diabetes, eu tenho que contar a história da dieta cetogênica. Tem um rapaz chamado Dr. Braunstein, certo? Ele foi diabético juvenil desde os 11 anos de idade. Hoje ele tem 85, ele está vivo. Em 1985, ele foi médico, ele fez medicina. E ele tem todo o know-how para falar de diabetes juvenil, que ele tomou insulina a vida inteira, certo? Hoje ele está com 85 anos, ele só faz nutrição, porque diabético é primo irmão da obesidade, é resistência insulínica. Eles estão de mão dada, são irmãos gêmeos, certo? Você tem que tratar um igual ao outro. A dieta cetogênica é fantástica. Tem a paleolítica também, que é bom, mas a cetogênica é melhor ainda. Então, esqueci onde é que eu estava. O diabético, com 85 anos, ele provou, a insulina mata, né? E os diabéticos, infelizmente, tomam insulina. Primeiro, ela engorda, ela envelhece. A insulina é um hormônio que envelhece a pessoa e não cura ninguém. E vocês podem notar, eles tomam insulina, toda vez que eles forem no médico, o médico vai aumentar a dose de insulina. Porque se ele tem resistência insulínica, todos os diabéticos têm resistência insulínica, certo? Se ele tomar insulina, ele vai ficar resistente à insulina cada vez mais, e vai ter que tomar cada vez mais insulina. Então, e outra coisa que ele descobriu, se você colocar, os médicos pedem dosagem da glicemia, não pedem dosagem da insulina, está errado, certo? Você tem que pedir a insulina, não adianta, isso nós vamos ver mais posteriormente, que não adianta vocês pedir glicose. Glicose não quer dizer nada. Dosagem de glicemia não quer dizer nada. Tem que pedir insulina. Você pode ter uma glicemia de 126, 130, 126, que já está alta, mas com insulina de 20, 12, 15, que está excelentemente alta. A insulina tem que ter 5, 6 no mínimo. Entre 2 e 5 é o ideal. Está entendendo? Então, ele chega à conclusão de quem tiver... Saíram 3 estudos em 2015, que nós vamos ver mais para frente. 3 estudos. Aliás, foram 5, eu tenho 3 aqui. Que quem colocar a glicemia no normal tem tendência a morrer mais cedo, acidente vascular e infarto do miocárdio. Então, a glicemia nunca pode estar no normal. Ela tem que ser sempre um pouco maior. Mesma coisa é a hemocromia neglicada, que nós vamos falar. Nunca no normal. O que importa é a resistência à insulina, minha gente. A insulina tem que ficar entre 2 e 5. Você estando com a resistência à insulina entre 2 e 5, você pode estar com a taxa de glicose, igual ele fala, maior, que não tem problema. E os suplementos, nós vamos falar posteriormente aqui. Aqui eu falo da melatonina, que é o controle relógio biológico, que é o controle do nosso relógio biológico, distúrbios do sono relacionados à obesidade, diabetes e depressão, não se sabe a causa. Essas pessoas que vocês vão nesses hospitais à noite, a maior parte das enfermeiras são obesas. Pode reparar isso. Melatonina, elas não dormem, elas têm isso aqui. Elas têm intolerância à glicose e aumento de resistência à insulina. Isso porque a obesidade está aqui, ó. Ela regula a expressão do GLUT4. O GLUT4 é uma proteína que joga o sangue que joga a glicose do sangue na célula, certo? Então, isso diminui a resistência à insulina, tá? E diminui a obesidade, certo?
A redução da melatonina, ela é antioxidante, ela é anti-envelhecimento. Como? Aí não tem, pode. Eu tomo 3 miligramas de melatonina todo dia à noite. Certo? A melatonina, ele tira todo o radical livre do cérebro. No intestino, é o maior lugar que tem radicais livres. A melatonina limpa tudo isso aí. Vocês vão entender que a serotonina é produzida em 90% no intestino, não é no cérebro. E a serotonina gera a melatonina. E no intestino, nós vamos estudar no intestino, 90% da serotonina é produzida no intestino. 90%. O intestino não é um órgão, não é um simples saco de cocô. O intestino é uma coisa incrível, 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 incrível. 90%? Não, vai passar. Eu tenho mais para frente. 3 miligramas? Você com 1 miligrama já está ótimo. Eu uso 3. Tem estudos mostrando que com 1 miligrama já está ótimo. Tem problema associar ele, que já está no seu lugar de espiritual, colocar mais ela? Aí você já está usando melatonina. Tem necessidade de colocar mais? Mas não tem problema. Pode colocar. Pode. Ó, aqui, se você tem redução, com o tempo, quem tem 70 anos como eu, não tem melatonina mais. Com 40 anos, você já começa a diminuir a melatonina. Então, está aqui, ó. Redução da melatonina, envelhecimento, estresse, o aumento do cortisol e radicais livres. A melatonina limpa tudo isso aqui. E o câncer. Tem gente que toma 30 miligramas de melatonina, porque tem estudos mostrando que ele diminui a angiogênese. Vocês não sabem o que é isso. Para o tumor, precisa de nutrição para ele dar metástase. Então, não vai ter mais. A angiogênese é a formação de novos vasos sanguíneos. O próprio tumor faz a sua vasculatura, ele aumenta a sua vasculatura. A vitamina D3 é outra que diminui a angiogênese. A vitamina D3 é o pico da medicina. São 3 picos da medicina. Picos eu falo entre aspas. São coisas altas que as pessoas não conhecem, os médicos não conhecem. Vitamina D3, eles não sabem que tem vitamina A. Eles sabem que tem vitamina D, mas eles não sabem que tem vitamina D3. É D3 que é importante, não é D2. D2 é ergocalciferol, que tem no leite, que eles falam que tem enriquecido. Tudo que é enriquecido, não tomem. As pessoas não têm noção que é enriquecimento. Ferro é orgânico. Saem de alimentos enriquecidos. E do leite está a vitamina D2. É só marketing, é para comprar mais leite. A D2 não tem função nenhuma, é a D3, é a colecalciferol. Então, e a D3 também diminui a angiogênese.